Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos, ilumine os oradores que aqui virão por toda semana, começando hoje com o nosso irmão Emerson Pedersoli, que vai nos trazer o tema da noite, é o momento das grandes lutas. Então, que todos nós possamos aproveitar, certo? E assim, uma permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, com as bênçãos do Pai Maior e com todo o apoio da espiritualidade superior desta casa, nós damos por aberta a Semana Espírita. Que nós possamos estar em paz, com objetivos de refazer os nossos ânimos para a nossa caminhada, aproveitando essas energias, aproveitando as ideias, os ensinamentos, para que nós possamos dar os passos seguros. E desde já nós agradecemos por essas bênçãos, por estas oportunidades. Nosso muito obrigado, Senhor. E assim seja. Fique à vontade, caia de casa. Boa noite, gente. Olha só, uma boa parte que me conhece. Eu sou de uma casa espírita que é o Lafran, lá na Fraternidade Maria de Nazaré. É um abrigo com garotos especiais, que fica em Bairro Rio Branco, na região de Venda Nova. Quem tiver a chance de conhecer, a gente marca uma visita lá. O nosso tema, vocês fiquem à vontade, nós vamos falar das grandes lutas, mas falando a respeito dessa relação família, que é o tema geral da semana. Então nós vamos trazer alguns exemplos e vocês fiquem à vontade para poder participar, para perguntar e tal, ok? Como eu estou à vontade para perguntar para vocês, essa casa está pintada de azul e branco, alguma ocasião especial? Só para saber. Dizem que perguntar não ofende. Ah, é o calor. Refresca. Não tem nada a ver com mais nada. Então tá certo. Eu achei que tinha vindo, que a casa estava de azul e branco. Eu estou de azul e branco. Para você tem? Então eu acho que deve ser o mesmo motivo. A casa de azul e branco, eu de azul e branco, o céu é azul e branco, tudo tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus? Então olha só, vocês fiquem à vontade para participar. E aí nós vamos trazer algumas reflexões. A nossa galáxia, ela tem centenas de bilhões de estrelas. A nossa galáxia. A nossa Via Láctea, ela tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Imaginem vocês aqui, só para a gente ter uma ideia, imaginem como se aqui fosse a nossa galáxia. Se nós sairmos de onde nós estamos, imaginando que estamos no centro da nossa galáxia, para chegarmos até a ponta da nossa galáxia, em linha reta, andando numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, nós vamos demorar aproximadamente 100 mil anos para chegar na ponta dela. Entendeu? A nossa galáxia tem bilhões de estrelas. A Via Láctea, que é aquele clarão que tem hora que a gente vê no céu, quando está em época de lua cheia, tem 100 bilhões de estrelas. Para sairmos do centro da nossa galáxia até a ponta, nesta velocidade, que é a velocidade da luz, nós vamos gastar aproximadamente 100 mil anos para chegar na ponta.
Imaginem vocês, eu estou falando apenas da nossa galáxia. Como nós não temos condições de definir o tamanho do universo, nem quantas galáxias existem no universo, os cientistas das novas publicações já não estão usando o nome universo. Eles estão usando agora o nome multiverso. As novas publicações não aparecem o nome universo, porque não se sabe, já não tem ideia do tamanho do universo. E eles chamam agora de multiverso. Os técnicos do Centro Espacial de Houston disseram: tem que existir Deus, porque Deus é o maior matemático que existe. Porque quando eles lançam um foguete para fora da Terra, para calcular a queda da bólide, aquela parte que se desloca, para calcular para aquela bólide cair no deserto ou no mar, para não cair em Pequim, em São Paulo, em Nova York ou em Londres, para ela cair no mar ou no deserto, eles têm que ter a exata posição da Terra em relação ao Sol. E só um matemático perfeito pode dar essa posição para nós. Por isso, disseram os técnicos do Centro Espacial de Houston: tem que existir Deus, porque Ele é o matemático perfeito. Os nossos cálculos são feitos em cima dos cálculos da divindade. Einstein, quando ele fez um exame sobre a velocidade do espermatozoide ao alcançar o óvulo, Einstein colocou que a lei da termodinâmica, ela verifica um gasto de energia. Ela confirma um gasto de energia quando um corpo vive. Então, a saída do espermatozoide até o óvulo era para acontecer um gasto de energia de pelo menos 50% do quanto da energia inicial. Quando o espermatozoide chega no óvulo, Einstein observa que ele chega com a mesma força energética com que ele saiu do aparelho masculino. E aí Einstein faz a sua profissão de fé. Einstein diz: tem que existir Deus. Porque se Deus não existir, a lei da termodinâmica não faz sentido. Como pode um corpo ele sair de um outro corpo e na hora que ele encontra com o seu objetivo final, que é o encontro com o óvulo, ele encontrar ali a mesma quantidade de energia do corpo inicial? Na formação, quando ele encontra com o óvulo, ele vai dar origem a pelo menos 60 trilhões de células no indivíduo adulto, com a mesma característica, a mesma energia da célula inicial. Joana de Ângeles, ela coloca para nós no livro Lampadário Espírita, falando sobre o corpo, no capítulo 4, ela coloca para nós que, para termos uma ideia de como o corpo está trabalhando, na formação do indivíduo adulto, nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios. São 60 trilhões de células no indivíduo adulto e 100 bilhões de neurônios fazendo as estimulações nervosas. São mais de 90 quilômetros de neurônios no nosso corpo. E ela coloca mais, ela fala a respeito do coração. Ela fala que é uma bomba cardíaca que, para uma vida normal de 70 anos, o coração ele bate aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de vezes, apenas com um leve descanso entre a sístole e a diástole, aquele movimento de compressão e de relaxamento, a sístole e a diástole, a sístole e a diástole.
70 anos, uma pessoa, a bomba cardíaca está trabalhando, batendo 2 bilhões e 500 milhões de vezes. Isso mostra para a gente, essas ideias, o quanto que nós estamos progredindo. Isso mostra o quanto a ciência está progredindo, do espaço sideral até o funcionamento da fisiologia do corpo, o quanto nós estamos progredindo a passos extremamente largos, mas nas nossas relações nós estamos em um ambiente extremamente complexo. Tanto que a Joana de Ângeles, na mensagem A Grande Transição, ela coloca para nós, entre as várias dificuldades do planeta, ela coloca: escasseiam os momentos de alegria e ampliam-se os momentos de dor. Escasseiam os momentos de alegria e ampliam-se os momentos de dor. As pessoas já não sorriem mais, já não falam com alegria, já não conseguem levar as coisas na brincadeira, já não conseguem ter momentos de humor. Só para vocês terem uma ideia, teve uma casa espírita que me convidou a não mais fazer parte do quadro de expositores da casa. E aí eu perguntei por quê. E eles falaram assim: não, porque quando você fala algumas coisas, as pessoas riem e isso atrapalha a vibração da casa. Vocês já estão rindo, vocês estão atrapalhando a vibração, vocês estão atrapalhando. Aí eu falei assim: você jura? Que agora eu vou perguntar em nome do Papa, você jura? Emerson, isso quebra um pouco a vibração, então a gente está preferindo. Eu falei: ok. Então, na hora que mudar a equipe de coordenadores, daqueles que chamam para fazer a palestra, eu sei que eu volto a ser chamado. E eu fiquei 7 anos sem ser chamado. Fechou um ciclo. 7 anos, começaram a me chamar de novo. E não é que o povo continua rindo? Não, porque veja, aí vem a Joana de Ângeles colocando, que uma coisa, aí eu coloquei assim: eu estou colocando nas minhas palestras alguma coisa que contrapõe a doutrina espírita? Ah, não, isso aí nunca tinha. Eu estou fazendo referências que são inverdades em relação às obras que eu cito? Ah, não, de forma nenhuma. Eu falei: meu filho, então eu penso que vocês é quem tem que reavaliar a forma que as palestras, os estudos estão acontecendo. Porque é importante que a gente tenha a fundamentação evangélica, doutrinária, mas que a gente saiba associar o movimento crístico com o movimento de felicidade que a gente está tendo por ter abraçado essa causa. E não necessariamente o movimento de dor, mas é o que está acontecendo no nosso ambiente. Quando a Joana de Ângeles coloca que escasseiam momentos de alegria e sobra momentos de dor, de tristeza, é porque é necessário que a gente reavalie as nossas posições. Vamos trazer isso para dentro da nossa casa. Como que estão as nossas relações dentro de casa? Por exemplo, eu vou pegar uma perguntinha do livro Desafios da Educação. O livro, toda vez que eu for falar sobre família, que eu vou falar sobre relacionamento, eu vou citar como referência o livro Desafios da Educação. É um livro com 85 perguntas e respostas da psicografia de Raul Teixeira, sob orientação do Espírito de Camilo. Eu peço às famílias que utilizem esta obra no culto no lar, não com o objetivo de esgotar a obra, mas, por exemplo, que hora que nós devemos conversar sobre sexo com os nossos filhos? O Raul Teixeira pergunta e o Camilo responde. É a pergunta de número 13. Como lidar com a presença dos casais nos motéis? E ele chama de ambientes de alta rotatividade. É a pergunta de número 38. Como lidar com a gravidez na adolescência? Vocês estão achando bacana as perguntas? Estão doidos para eu responder, né? Eu não vou responder. Então, vocês imaginem, como lidar com o ambiente de álcool e droga dentro da nossa casa?
Como conversar com os nossos filhos quando eles experimentam a droga do lado de fora da nossa casa? Como lidar com a evangelização das crianças especiais? Devemos ou não devemos conversar sobre sexo dentro da casa espírita? Imagine. Então, esse nível de pergunta, que são dúvidas que muitos de nós temos no movimento. Raul Teixeira pergunta, o Espírito de Camilo responde. Raul pergunta, o Espírito responde. O livro se chama Desafios da Educação. Mas a pergunta de número 21 é a pergunta: como proceder com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? Tem a ver com a nossa mente da amor. Como proceder com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? É a pergunta de número 21. O que a gente faz, hein? Agora eu pergunto para vocês, antes de eu trazer a resposta do Camilo, e a gente avaliar pedacinho por pedacinho que ele traz para a gente. O que fazer? Eu queria saber se esse tipo de pessoa é o filho que é criado dentro da casa espírita, mas quando cresce e tem a maturidade, é uma escolha dele não vir, é isso mesmo? É uma escolha desse filho não vir quando ele é adulto? Então eu pergunto de novo. Você está me perguntando, né? Eu estou te devolvendo. Nós vamos falar desse filho, porque tem aquele filho que é criado dentro da casa espírita e lá na frente, quando ele tem autonomia, ele fala: não quero mais. Tudo bem? Existe esse filho que nós vamos trazer. O que fazer com esse filho? E tem aquele que é a criança que não quer vir também. O que a gente faz? O que você fala? Até ter autonomia de ver. Até ele não ter autonomia, até que ele tenha, ele vem. Querer chorando, Ana Maria. Vai vir. Ou seja, Me deixa sozinho em casa, não estou capaz de trazer. não pode deixar sozinho, né? Quem sabe? Às vezes acaba um dos adultos ficando, a Jaqueline não vai. É verdade. Esse adulto estava doido para não vir. Aí ele até reza para agradecer, que bom que esse filho veio. Né? Mas veja bem, olha só, o que a espiritualidade coloca para nós? Vamos partir do pressuposto de que o desinteresse não é dos pais. Tá? Vamos partir do pressuposto que o desinteresse não é dos pais. Porque quando o desinteresse é dos pais, inúmeras vezes os filhos estão acompanhando o ritmo dos pais. Então imagine, os pais que vão na reunião, frequentam a casa espírita, vão para a atividade quando eles não têm nada para fazer. Porque uma coisa é a gente vir porque tem um compromisso. Eu marquei e todo dia tal, horário tal, eu estarei indo para a reunião, eu faço a campanha do Quiro, eu tenho evangelização, meu filho sabe que eu estou na visita, eles estão me vendo, eles vão crescendo nesse ambiente. Agora, quando os pais não têm esse compromisso, quando der eu vou. Quando não tiver um jogo, ou não tiver um capítulo interessante de um filme, uma novela, sei lá, eu vou. O filho está vendo. Ou seja, tudo é motivo para eu não ir. Aquele filho, ele vai ver que ele também tem motivos para não vir. Tá claro? Aí você tem aquele negócio: não, hoje eu não perco essa novela, hoje eu não perco, hoje. E aí está lá naquele capítulo emocionante do outro lado do paraíso. Mal sabe que o paraíso é aqui, mas você fica lá, aí o seu mentor materializa. 15 para 8, antes de começar a reunião, ele aparece na sua casa e fala com você assim, e você decidido: eu não vou, hoje eu não vou. Seu mentor materializa e fala assim: você vai desencarnar hoje às 21 horas. A gente vem ou fica vendo a novela? O que a gente faz? Não, pera, vamos perguntar de onde. Quem fica lá vendo a novela, levanta a mão. Eu quero até conhecer essa alma nobre. Ainda vai chegar aqui e pedir os coordenadores para na hora do passe ficar com a mão sobre ele, tá? Para ele desencarnar debaixo das energias. Você imagina, se a gente vai trocando atividades lá fora, a gente vai trocando, os nossos filhos estão vendo.
Agora, se a gente é firme, e aí vem o ponto que o Espírito de Camilo coloca, partamos do pressuposto que o desinteresse não é dos pais. Se os pais vêm, os filhos vêm. Mãe vem, pai vem, filho vem. Raul Teixeira coloca da seguinte forma: você não tem que chegar para a criança e perguntar para ela, filhinho, vamos? E o filhinho fala, não quero, não vou. Ele fala assim, você tem que falar assim. Anda, estou saindo, sua mãe está indo, vem atrás de mim, estou fechando a casa, anda logo, vou fechar a porta, ó, anda, fechar. E ele tem que vir. Ele tem obrigação de vir. Ou seja, criança não tem livre arbítrio. Aí me falaram isso, oi, você não é sua casa então? Só se não tem livre-arbítrio? Não tem. Quando estavam no plano espiritual, usaram o livre-arbítrio, nasceram lá em casa, nasceu, acabou. A Terra tem 4 bilhões de lares, elas foram escolher nascer na minha casa. Elas é que estão com problema e não eu. Tá claro? Aí acabou, elas vão acompanhando. Quando entra na fase adulta, que você colocou, entrou na fase adulta, aí a escolha é delas. Mas eu estou falando de fase adulta, ainda não cheguei lá. Vamos ver os jovens. Porque a criança, com a criança, está tendo evangelização aqui? Parabéns. Raul Teixeira, o Divaldo Franco, perguntaram para o Divaldo Franco o que fazer na casa espírita cuja direção não aceita a evangelização da criança. O que fazer? Tem todas as atividades, mas não tem evangelização da criança. O que fazer? O que você sugere? Fecha a casa espírita. O que mais? É uma sugestão. Abrir a evangelização. Aí o coordenador não aceita. Troca o coordenador. Aí o conselho está lá temeroso, melindroso. Troca não. O que a gente faz? Troca de casa espírita. Olha a orientação que o Divaldo dá. Se em alguma casa espírita o coordenador não libera a evangelização da criança, façam preces para o coordenador morrer. E aí, esse está no livro Palavras de Luz, que é um bate-papo dele sobre vários temas do movimento espírita. Aí ele fala, reze para o coordenador morrer. Aí, eles perguntaram por quê? Para que ele já está, por não permitir a evangelização da criança, ele está tão comprometido com a lei que é melhor ele desencarnar agora para não agravar o estado espiritual dele. Entendeu? Então se a coordenação aqui não permitir, tá? Paletó de madeira nele. Tudo bem? Agora, com a criança, a gente conversa, a gente insiste e depois, se ela não aceita, a gente impõe. Com a criança, você conversa, você insiste, você impõe. Eu tenho uma colega que falou assim, se a gente saiu da ditadura, não usa essa palavra impor não, porque isso pode trazer né? Eu falei, qual palavra que eu uso? Ela fala assim, usa a palavra conduz. Ah, mas conduz significa o que, filha? Impor eles. Ah, então tá bom, então fica impondo. Tá claro? É a mesma coisa, com a criança você conversa. Se ela não aceita, você insiste. Se ela não concorda, você impõe. E pronto, gente. Aí alguns pais disseram assim para mim, mas se a gente ficar pressionando para a evangelização, será que a gente não vai estar traumatizando e lá na frente ele não vai querer nem ouvir falar de Jesus, Espiritismo e mais nada? E eu fiquei pensando no outro lado. E se a gente não propor nada, quem é que vai cuidar do nosso trauma quando eles forem adultos e eles não respeitarem nada e nem ninguém? Quem vai cuidar do nosso trauma? Então, preocupemos-nos conosco. Nós vamos fazer aquilo que a gente sente que é essencial para eles. Essencial, nós vamos fazer. E se eles não concordarem, então tudo bem, nós vamos continuar fazendo. E se eles não aceitarem, a gente vai obrigar.
Ah, é a mesma. Você já perguntou para uma criança se ela quer tomar injeção ou se ela prefere sorvete? Eu quero ver a criança que, não, eu prefiro injeção, o sorvete faz muito mal. Tá claro? Elas vão querer o sorvete. Quem decide pela injeção é a gente. Tudo bem? Oi. E quando o filho é adolescente? Vou chegar nele. Isso aí chama ansiedade. Igual você. Futuramente nós também vamos falar de ansiedade. Pode falar. A minha pergunta é mais ou menos para dela, eu queria saber até que idade é considerada criança. Até 18 anos? Não, até 26. Tem alguns aí que são com 40 e ainda não cresceram. Tá infantil demais. Esse método aí que você está ensinando, né? Nesse método aqui, a gente fala criança vai até 11, 12 anos. Com 11, 12 anos, socialmente começa a adolescência. E a adolescência vai até os 18. A partir de 18 começa a fase adulta. Esse é método para criança até 11 Esse é para criança até 11, 12 anos. E de 12 anos até os 18, qual que é o método? É o que eu vou te contar agora. Você também está ansiosa, ela está achando que o problema maior aqui são os jovens. Com a criança está tudo tranquilo, então vamos para os jovens. E quando o jovem não quer, ele está com 13, 15, 17 anos, ele não quer. Aí que continua. Com o adolescente, a gente conversa. Com o jovem a gente insiste? Não. O jovem a gente não insiste, não. Por quê? Mas que cor é o melhor caminho na questão das crianças? Na criança se impor é o melhor caminho? Porque quem manda nela sou eu. Quem paga as contas sou eu. O feijão de casa quem bota sou eu. Se ela vai viajar, quem paga a viagem sou eu. Se ela quiser passear, quem paga, se quer trocar de escola, material, quem paga sou eu. Aí ela não vai aceitar, mas como? Ou de onde que ela não vai aceitar? Quem manda nessa esperuca aqui? Ela não tem que questionar, não, gente. O pai, eu não concordo. Filho, você tem o direito de não concordar com o que você quiser, mas você vai fazer. Agora, a gente não precisa te dar essas... Você vai conduzindo, né? Tanto que, olha só, é claro que eu estou falando como todos nós. O Camilo coloca assim: utilizemos os modos de persuasão necessários. Olha que bacana. Então eu vou falar com vocês igual o Camilo. Utilizem os modos de persuasão necessários. Tá certo? Mas, do nosso jeito, ele tem que ir. Mas isso é traumatizar. Que traumatizar, gente? Aqui, a maioria esmagadora dos adultos, quando entraram para a escola, entraram chorando. E os pais insistiram e obrigaram, deixavam a gente na porta, a gente tinha que entrar e eles iam embora. Eles podiam ir embora chorando. Aliás, pai não vai embora chorando, quem chora é a mãe, pai não chora. O pai deixa lá e pronto, vai trabalhar, de tarde eu pego, pronto, acabou. Quando é o pai, a mãe fica lá no portão e ainda olha pela gretinha e ela fica assim: será que vai sentir a minha falta? Ela fica doida para ir sentir a falta dela. E ainda tem aquele assim: tchau, mamãe. Ela morre de sofrer. Tá claro? Mas a maioria chora. A maioria de nós choramos. E os nossos pais obrigaram. Teve alguém aqui que ficou traumatizado e até hoje não aprendeu nem a ler nem a escrever de tanto trauma? Não. Por que Jesus vai traumatizar alguém? Por que ele vai traumatizar? Não vai não, gente. É o nosso caminho. Tá claro? Então nós vamos impor. Só que nós vamos utilizar o método de persuasão. Método de persuasão não é chantagem, tá? Nós vamos explicar isso aqui. Pode falar, meu filho. O método simples, troca a senha do Wi-Fi da sua casa. Troca a senha do Wi-Fi. É que eu vou chegar nesse ponto sem trocar a senha. Vou tocar nesse ponto. Aqui. Aí eu chego lá nos jovens. Chego nos jovens. O jovem não quer. Aí eu falo lá, conversa. Você não insiste. Você escuta. Porque o jovem tem sempre um argumento para se posicionar. Eles têm argumento para tudo. Eles sabem a solução. Olha, eles sabem a solução do problema político do Brasil. Olha que desgraça que é o Brasil. E eles sabem a solução. A propósito, aqui, você sabe a história da desgraça? Então eu vou contar para vocês. Eu falei lá em casa, assim, no culto no lar. Estávamos eu, minha esposa e minhas filhas. A gente tem que ficar atento,
para a gente não entrar nas desgraças sociais que estão no ambiente hoje. Porque se a gente entra nesse campo vibracional, daqui a pouco a gente está mal-humorado, está agredindo, está triste, e não sabe que é por causa dessas influências que estão aí. Aí minha esposa falou assim: mas bem, eu não gosto que você fale essa palavra desgraça, muda essa palavra. Aí eu falei com ela assim: mas desgraça é tristeza, dificuldade, transtorno, problema. Aí ela falou assim: então fala tristeza, dificuldade, transtorno, problema, eu preciso falar desgraça. Eu falei: tá bom, vou tentar. Passei o Evangelho segundo o Espiritismo para ela abrir ao acaso. Aí ela abriu, saiu lá, a desgraça real. Eu falei: tá vendo? Até os espíritos falam desgraça, não é só eu não. E eles explicam, aquilo que hoje para nós parece desgraça, está lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 24, a desgraça real. E ele coloca, aquilo que hoje para nós parece uma desgraça, amanhã pode ser ali o mérito da lição que a gente aprendeu com aquela situação de dúvida que a gente viveu lá atrás. Tá claro? Então, conversar com o adolescente, ele vai ter solução para tudo. Então, nós não vamos insistir, nós vamos escutar o que ele tem a dizer. Conversa, escuta, e depois, aí vem um outro passo que eu vou citar daqui a pouco. Você vai escutar o que ele tem a dizer. Não adianta ficar falando na cabeça dele. Ele está com 15, 16, 17 anos, 18 anos.